Olá, meus amigos. Então vamos novamente neste nosso encontro dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos agora no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falamos na reunião passada a respeito da reencarnação e ressurreição e deixamos bem claro o entendimento doutrinário a respeito da reencarnação. Hoje nós vamos falar alguma coisa em relação a esse item: os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Porque muitos afirmam que se realmente aceitarem a questão do processo reencarnatório, da lei da reencarnação, que esse fato de uma hora o espírito estar no plano espiritual e o outro, que seria o seu familiar, está aqui na existência material, passando pelas suas provas, existiria um rompimento dos laços de família, um rompimento dos laços de simpatia, dizendo assim, afirmando dessa maneira, que a questão da continuidade da vida no plano espiritual e a necessidade do retorno à vida material traria um distanciamento entre pessoas da mesma família e que isso seria um rompimento dos laços de família. É uma maneira restrita e limitada de analisar uma grande lei da natureza, que é a lei da reencarnação. Por quê? Porque aqui a pessoa que tem essa argumentação, ela está simplesmente analisando e refletindo sobre a vida da família material, ou seja, dos componentes que são unidos aqui na existência material pelos laços do sangue. Então, quando existe o desencarne de um e em espírito ele permanece no plano espiritual, existiria o rompimento da família. É muito ao contrário dessa afirmação a realidade. Por quê? Porque o processo reencarnatório faz com que os laços de família estejam mais ainda estreitos entre aqueles componentes que se amam, que se respeitam e que desejam permanecer juntos ou próximos durante a existência, tanto na existência material como na existência espiritual. Ou seja, a família, ela é formada lá no plano espiritual, onde é a nossa verdadeira morada, onde é a nossa primeira morada. E lá nós formamos as nossas famílias espirituais, obviamente que não pelos laços do sangue, mas pelos laços do sentimento e da afinidade. Ou seja, os espíritos desencarnados, pelos laços da simpatia, do desejo de estarem juntos, de terem uma comunhão de projetos, de planos e de gostarem de estarem um na companhia do outro, formam núcleos familiares no plano espiritual. É lógico que no plano espiritual o status de pai, de mãe, de filho, de neto, de avô, lá não existe. Precisamos ampliar o nosso meio de raciocínio, sem preconceitos em relação a isso, porque nós estamos aqui para estudar e analisar como que se dá essas questões no plano espiritual e no plano material, na nossa vida terrena. Aqui sim, os laços de família, num primeiro momento, na união entre um casal, se dá pelo sentimento, Depois, a composição normalmente se dá pelo
pelos laços do sangue e assim vai formando a sua família. Quando não, também o casal adotando um filho ou mais filhos, a família é composta pelos laços do sentimento e do amor, que entre nós é muito mais forte do que simplesmente os laços consanguíneos, né? Porque nós vamos analisar um pouquinho mais para frente essa questão dos laços consanguíneos na família material. Então nós percebemos aqui, de uma maneira mais ampliada de compreender, que a família é formada no plano espiritual, com seus projetos, com seus sentimentos, com suas afinidades e assim por diante. Reencarnam no plano material e normalmente se aproximam e se ligam um ao outro diante do sentimento de atração e de sintonia. Juntam-se as famílias aqui como reflexo da família do plano espiritual, porque aqueles que se amam e que se respeitam, eles se buscam quando encarnados. Por isso que nós vemos uniões de pessoas que têm uma sintonia, um sentimento de amor muito profundo. E isso também para os filhos consanguíneos que vêm ali, ou para aqueles filhos que são recebidos pelo ato do amor através da adoção, que também existe a lei de afinidade que atrai aquele filhinho, que atrai aquela criatura que não veio do casal, mas está lá simplesmente aguardando que seja recepcionado pelo casal através da adoção. E assim se formam as famílias. Mas esse primeiro conceito nós precisamos ter em mente. Família espiritual vem para o plano material e também constituem as famílias pelos laços do sangue. Muitas vezes, aqui ainda, nós presenciamos isso em inúmeras oportunidades, que existe ali um filho, um neto, algum descendente que nasceu de uma determinada união, portanto pertence àquela família material, mas aquela criatura não tem sintonia, não tem afinidade, a sua personalidade, o seu comportamento é totalmente diferente dos demais componentes daquela família consanguínea que ali está presente. O que explica isso? A doutrina vem e nos esclarece que aquele espírito que reencarnou naquela família já constituída, ele era um espírito que não tinha afinidade com essa família. Ele não fazia parte da família espiritual anteriormente constituída e depois da família material. Mas por que isso acontece? Por duas situações. Primeira, para que aquele espírito que está aqui no seio de uma família mais estruturada, com pais que têm uma disciplina mais rígida, mais adequada, esse espírito, muitas vezes rebelde, indisciplinado, ele vai no seio dessa família ser formada a sua personalidade, vai ser moldado, ou seja, é uma oportunidade que a providência divina dá para que aquele espírito receba uma educação adequada para a sua evolução. Consequentemente, para os pais, os demais irmãos, é uma prova de amor, é uma prova de comportamento, de boa vontade, para que aquele filhinho rebelde, ele vá recebendo as instruções necessárias para melhorar o seu comportamento moral. Por outro lado, pode ser que esse que reencarnou no seio dessa família seja um opositor do passado, ou seja, um obsessor de vidas passadas, e que tem laços de ódio, de mágoa, de vingança ainda ligados
a um pai ou a sua mãe ou aos seus irmãos por fatos ocorridos em vidas passadas, e a providência permite que ele reencarne próximo do seu desafeto, para que com os laços do sangue e a convivência e a postura dos seus pais, dos seus irmãos e dele muitas vezes também, vai fazendo com que aquele sentimento de ódio, de raiva, de vingança do passado vai se esvaindo e vai dando lugar para o sentimento do amor, porque ele vai se tornando assim componente dessa família. Então é um grande aprendizado. Por isso que nós observamos, né, que muitas vezes, né, tem um filhinho, tem alguém ali que destoa totalmente do comportamento moral da família que acolheu, de onde ele nasceu. Pode ser, né, porque toda regra tem sua exceção, pode ser que seja uma situação dessa, de necessidade de ir refazendo os laços, os equívocos do passado, para que o sentimento do amor se faça presente e suplante o sentimento da vingança, do ódio, da rebeldia, que possa estar nutrindo um dos dois daqueles componentes da família. Então nós compreendemos assim a questão da família, os laços de família, que precisamos compreender isso de uma maneira muito mais profunda e tirar os preconceitos que nós temos. Os preconceitos. Aqui, a família material, nós vamos ter o cargo ou a função de um como pai, do outro como mãe, do outro como filho, e assim por diante, netos, avós e assim por diante. No plano espiritual não tem isso, somos todos irmãos, todos irmãos. Lembrando que a questão do sexo nos espíritos não é como nós vemos aqui no plano material, na formação biológica totalmente diferente entre o homem e a mulher. Mas o sexo no espírito não existe. O que existe é uma personalidade que o espírito tem mais afinidade, né? Que se equipara um pouquinho mais com o que nós vemos aqui com a personalidade feminina, e o outro com a personalidade masculina, do espírito desencarnado. Outra situação que é muito interessante que a gente analise e compreenda em relação aos laços de família, sobre a separação da família ocorrendo o desencarne. Tudo depende da concepção que a pessoa tem, que a família tem, que o indivíduo tem, quando está aqui encarnado. Se nós somos daqueles que acreditamos que o espírito é criado por um sopro de Deus, no momento do nascimento da criança, vamos analisar isso. Se naquele momento do nascimento, ali é a criação do espírito, o que explica então a afinidade de uma criança em eternidade com o seu pai, com a sua mãe, com os seus avós? Aquela afinidade, aquele sentimento de amor que deseja permanecer juntos. O que explica isso se aquele espírito foi criado no momento do nascimento? Não haveria essa afinidade, não haveria tempo de conhecer o outro. Então isso significa que o sentimento de afinidade, ele veio antes. Então o espírito, ele não foi criado no momento do nascimento da criança, ele já pré-existia. É a ideia, o ensinamento do Espiritismo que explica a respeito disso. Outra situação: no término da nossa existência material, para aqueles que acreditam que o espírito, em desencarnando, vai para um local
como prêmio pelo bom comportamento recebido, que é o paraíso, ao lado de Deus, ou vai para um local de sofrimento eterno pelo mau comportamento que teve aqui, esse entendimento separa para a eternidade pessoas de uma mesma família que se amavam. Por quê? Porque vamos fazer um exemplo agora. Entre um casal, os dois se amam muito, só que um tem um bom comportamento e um outro cometeu algum erro muito grave no seu passado. Só que os dois estão juntos e se amam. Para aqueles que acreditam no paraíso e no inferno, o que teve bom comportamento vai para o paraíso, aquele que cometeu um erro terrível vai para o inferno. Vai separar totalmente pela eternidade duas criaturas que se amam. A doutrina espírita vem e diz que todos nós, em desencarnando, nós retornamos ao plano espiritual. Cada qual vai colher os frutos do que foi plantado aqui, não tenha dúvida disso. Mas todos aqueles que com boa vontade, com arrependimento dos erros cometidos, poderão, através do bom comportamento, da continuidade da vida espiritual, poderão um dia estar novamente juntos, unidos, formando assim a família espiritual em outra oportunidade ou a família material em outras reencarnações pela eternidade. Então, o conhecimento do processo reencarnatório, o conhecimento da continuidade da vida, que não apresenta penas eternas, mas a continuidade da vida com consequências pela maneira como nós agimos aqui ou em vidas passadas, ela é consoladora, porque as criaturas que se amam sempre poderão estar juntas pela eternidade. Nada de almas gêmeas, não é isso que nós estamos falando aqui. Nós vamos abordar isso numa outra oportunidade, porque nós somos individuais. Nada impeça que o amor esteja presente entre duas criaturas que se amam e façam parte da mesma família, só que uma está no plano espiritual e a outra está passando pelas provas e pela existência material e vice-versa durante muito tempo, só que são criaturas que se amam, que estão em sintonia e poderão estar juntas durante as provas, durante expiações, em outras ocasiões. Então, esse é o grande consolo da doutrina espírita, porque os laços de família não se rompem de maneira alguma, porque quando as criaturas são unidas pelo bom sentimento, uma pode estar no plano espiritual, a outra pode estar no plano material, vice-versa, juntas lá, juntas aqui, mas sempre estarão unidas em sentimento. O contrário não acontece. Quando as uniões aqui, pelos laços de família, formadas muitas vezes pelo laço de sangue também, quando elas são formadas por outros interesses que não o sentimento do amor, essa aproximação não permanece, elas não se perduram durante o tempo, porque o que uniu as criaturas não foi o sentimento do amor, o sentimento de respeito, o sentimento, desejo de querer estar juntos, enfrentando com coragem as dificuldades da vida e as alegrias da vida também, mas foi o sentimento do interesse material, o sentimento do interesse da beleza corporal, ou o sentimento da apreciação, da inteligência do outro. Tudo isso aqui, com o passar do tempo, é atingido pela lei de destruição,
não se perdura. Não foi o sentimento do amor que uniu as criaturas. Então, uma vez unidas por esse tipo de interesse, quando desencarnadas, não permanecerão juntas ou próximas, porque não era o sentimento do amor que estava unindo aquelas criaturas. A família constituída pelo sentimento do amor, no plano material, no plano espiritual, ela é para a eternidade. E cada vez mais vai aumentando, porque nós vamos compreendendo que o sentimento do amor deve ser compartilhado sempre com todos os outros nossos irmãos, filhos de Deus. Meus amigos, agradeço imensamente a mais esta oportunidade, com esse tema empolgante. Muito mais poderíamos falar a respeito, mas o tempo é limitado. Então, vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe, nos fortaleça e nos proteja. Que possamos ter em mente todas essas questões que nos são ensinadas pela doutrina e pelo Evangelho. Que dessa maneira possamos compreender melhor os nossos sentimentos e o nosso comportamento e o comportamento do nosso próximo. Que o Senhor permita que nós possamos dar continuidade à nossa evolução nesta existência e nas próximas, junto daqueles que nós amamos. Assim seja. Meus amigos, até o próximo encontro.